Boa noite, amados. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus, né? Hoje, quando nos acordamos, né, vimos que o tempo, né, deu aquela refrescada e eu me lembrei do Salmo 91, quando o salmista começa ali dizendo, né, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como é bom a sombra. Ela traz refrigério, ela traz conforto, ela traz quietude, ela traz paz. Então, eu me lembrei e agradeci a Deus, Senhor, obrigado, porque os dias realmente estavam muito quentes, né? Mas em tudo nós temos que dar graças a Deus. E graças por essa noite que nós estamos aqui, noite de oração, noite onde nós temos um compromisso de estarmos orando uns pelos outros, pela igreja, pelos projetos, pela nossa casa, pela nossa cidade. Amados, temos tantos motivos de orações, e eu enumerei alguns aqui para no final nós estarmos orando juntamente com a igreja e pedir a ajuda de alguns pastores que depois eles saberão a hora de se colocarem aqui. Amém, amados? Eu quero falar hoje de fé, de oração, de perseverança, e gostaria que você abrisse comigo lá no livro de Atos, capítulo de número 12. Nós vamos ler alguns versículos para entendermos o que está falando aqui. Vamos ler do 1 até o 12. 12. Olha. Estarei lendo na versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, se der para colocar lá, que diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Amém? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, meu Deus. Eu me coloco como instrumento nas Tuas mãos, eu nada sei, eu nada posso,
mas Tu podes tudo, e eu sei, Senhor, que Tu estás comigo e com esse povo nessa noite, esse povo que Te ouve, esse povo que anseia, Senhor, fazer a Tua vontade, que deseja cada dia mais Te seguir, Te servir, fazer o que Te agrada, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai, nessa noite. Abre o nosso entendimento para que nós possamos, Senhor, crer e crer que a Tua palavra, ela é uma espada de 2 gumes, Senhor, e que nós sejamos penetrados por ela, ó Deus, para que então Tu possas fazer o que Te apraz e a Tua vontade, Senhor, soberana, seja cumprida em nós e através de nós. Assim Te damos graças, Senhor, glorificando o Teu santo e bendito nome. Amém. Amém, amados. Glórias ao Senhor, aleluia. Constantemente, amados, nós, como igreja, nos reunimos, amém? É certo que temos um tempo e precisamos tê-lo a sós com o Senhor. Cada um de nós tira um tempo para isso, na nossa casa, no nosso quarto, no nosso lugar de oração, se faz necessário que a gente tenha isso com o Senhor todos os dias. Mas é importante, que o livro de Atos, ele destaca muito bem isso, não somente nessa passagem, mas a igreja primitiva tem muito a nos ensinar, amados, no que diz respeito à união, à comunhão, o partir do pão, a serem unânimes naquilo que eles pediam, todos eles concordavam. E assim a Bíblia diz que Deus acrescentava a cada dia àquela igreja mais e mais pessoa. Pelo quê? Pelo testemunho dos discípulos, dos apóstolos, das pessoas daquela época da igreja, quando ela teve início. E nós também, hoje nessa noite de oração, eu tenho um entendimento, cada um tem o seu, e cada um faz conforme a direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu tenho um entendimento que essa noite, como é uma noite de oração, não é um culto como o de domingo. Tanto é que no domingo muito pouco a gente ora. Amém? Que deveria ser o contrário. Porque a oração, ela precisa estar presente, muito mais intensa, em todos os momentos do culto, daquilo que nós prestamos a Deus. Mas, por conta de toda a liturgia, daquilo que a gente faz, nós pouco oramos no dia de domingo. Hoje é um tempo especial, amados. Hoje é um culto especial. E é o culto onde vem quem tem essa comunhão, quem tem essa intimidade, quem quer mais de Deus, quem busca a Deus, quem ora. Porque quem não faz isso, dificilmente virá num culto de oração. Convidei outro dia uma pessoa para vir e ela disse: mas culto de oração, o que é que eu vou fazer lá? Não é verdade? É. Se não ora, vir para um culto de oração realmente vai ser difícil, né, pastor Leodoro? Por isso, nós precisamos entender que, como igreja, nós precisamos desenvolver esse hábito de orar. Porque é um hábito, amados. E daqui a pouco você não passa mais sem orar. Você quer orar sempre, o tempo todo, como diz Paulo, orar sem cessar, andando, levantando, até dormindo. Muitas vezes a gente está sonhando. Essa é a vida de um cristão. Acontece que quando nós viemos muitas vezes à igreja, nós oramos por nós, oramos por nossa casa, oramos pela família, pelos nossos interesses, e nada disso, amados, é errado. Amém? Não é errado. Só que nós precisamos, amados, ir além disso. Além de orarmos por nós estarmos conscientes de que há
pessoas, situações, lugares em que nós precisamos colocar, apresentar essas pessoas diante de Deus. Pessoas que serão alcançadas, pessoas que serão visitadas, pessoas que serão curadas, saradas, alcançadas, restauradas. Isso se dá pela oração, que a igreja precisa fazer. E eu quero me ater aqui ao versículo de número 5. Me acompanhe lá. Versículo 5 do capítulo 12, que diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Esse versículo aqui, amados, ele faz toda a diferença nesse contexto, por isso que eu li toda essa parte aqui, para que vocês tenham entendimento da palavra. Amém, queridos? Pedro, pois, estava guardado. Pedro estava guardado. Guardado onde? Num cárcere, numa prisão. Aí aparece uma palavra aqui, uma conjunção, que liga as duas frases e que dá todo sentido a esse versículo. Mas havia oração incessante, em outras versões diz contínua oração, incessante oração a Deus por parte da igreja, a favor de Pedro. Porque aqui, começando a ler aqui, Tiago já havia sido morto e Tiago foi o primeiro mártir aqui a morrer pela causa de Cristo. E o mesmo, provavelmente, segundo o que a gente vai lendo e entendendo, iria acontecer com Pedro. Porque Herodes, a Bíblia fala, né, visto ser agradável aos judeus. Ele fazia uma média ali com o povo judeu e ele não queria comprar uma briga com eles. Então, ele ia naquela onda ali dos judeus, que prenderam Pedro, e certamente, se não houvesse essa oração incessante a Deus por parte da igreja, o fim de Pedro seria o mesmo. Será que a gente muda aquilo que Deus determinou? Pode ser que sim, pode ser que não. Deus é Deus, amados. Se Ele já sabe todas as coisas, como eu creio na palavra, Salmo 139 diz que ainda a palavra não me chegou à boca, Senhor, mas Tu já conheces tão bem. Certamente Ele já sabia de tudo, porque Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Mas Pedro precisou passar por essa situação aqui, para que certamente a glória do Senhor se manifestasse, e houve um grande alvoroço ali que a gente vê, né, lendo os textos ali adiante, por conta, havia muita gente, era época de Páscoa, tão logo passasse a Páscoa, certamente Pedro teria o mesmo destino. Amados, eu quero e eu pedi tanto para o Espírito Santo de Deus, porque há coisas que é vontade humana da gente. É uma vontade minha, é uma vontade da minha carne, do meu espírito, da minha alma, que vocês compreendam essa palavra dessa noite, da oração incessante, que nós, como igreja, precisamos fazer a Deus constantemente. Não apenas vez por outra. Não apenas fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, já está bom. Não, amados. E nós vemos que a persistência, ela é a nosso favor. Embora muitas vezes a gente ache que não. Não é verdade? Quando Amã precisou ser curado da lepra, ele teve que persistir, mesmo não querendo, até a 7ª vez. Foi na 7ª que ele foi curado. Quando Jericó foi cercada,
mesmo havendo ali uma fé, e eu creio que havia, como há em nós, amém? Que não precisava, de repente, fazer 7 voltas, e depois 6, e depois na 7ª é que as muralhas iriam cair. Por quê? Porque nós queremos que as coisas aconteçam de imediato, e não é assim. E eu creio que Deus faz isso justamente para nos provar, para que sejamos aprovados, para que a gente persista, para que a gente não corra na hora das provações, porque são provações que Deus nos dá, para que nós sejamos, então, aperfeiçoados. E veja, pois, a situação de Pedro. Será que a gente, na situação dele, eu não dormiria? Eu tenho certeza, porque eu já não durmo na minha cama, que é bem boa, já custa dormir, tenho esse problema do sono. Mas diz aqui que Pedro dormia entre 2 soldados. Havia certamente uma confiança tão grande de Pedro, que ele descansou no Senhor. Certamente ele pensou, e ele disse consigo mesmo: Deus está comigo, e se for da vontade dEle, Ele vai me livrar aqui dessa prisão, que aos olhos humanos, amados, era impossível. A Bíblia diz que era guardado por equipes de 4 vezes 4, um quarteto aqui, significava 16 soldados. Então, aos olhos humanos, era algo que não poderia, Pedro não poderia se safar. Quando fala aqui desse Tiago e desse João, esses 2 aqui eram filhos de Zebedeu, os primeiros discípulos ali de Cristo. Mais adiante vai falar de um outro João, que aí já é o João Marcos, que é o apóstolo, quem escreveu o Evangelho de Marcos, né? Então, o livro de Atos, ele é muito rico, ele é muito lindo, ele é muito tremendo de se ler, de se estudar, mas hoje, pouco tempo nós temos para isso. Quero dizer para vocês, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, e através do seu Santo Espírito, aleluia, que quando nossa oração, ela se torna essa oração fervorosa, incessante, contínua, quando a igreja entende que tem motivos e propósitos para estar ali orando em conjunto, todos pensando daquele jeito, todos agindo daquela forma, todos crendo que o Senhor fará daquele jeito, amados, não tenham dúvida, Deus nos atende, Deus ouve as nossas orações, e isso está escrito em toda a Bíblia, das respostas que Deus deu para o seu povo, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E por isso, amados, Deus usa quem? Usa nós como igreja. Quem fez o milagre foi Deus que operou, mas quem ele usou? A igreja, pessoas comuns, pessoas como nós, que cremos no poder do Espírito Santo de Deus para agir, para fazer milagres, para fazer maravilhas, que cremos no sacrifício de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida por amor de nós. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja que precisa estar, amados, em constante oração. E quando essa igreja se reúne em constante oração, essa igreja, amados, então, passa a ver pessoas sendo salvas, vidas sendo alcançadas, famílias sendo restauradas, cidades, amados, sendo destituídas dali todo tipo de mal, espíritos que estão dominando aí nas regiões celestiais, trazendo tanta tristeza, tanta dor, tanta opressão, mas é quando a igreja ora. Enquanto a igreja não entender essa necessidade, essa importância da oração, juntos, nós vamos sempre olhar para os nossos interesses. Não é que vamos deixar de orar,
Mas, amados, às vezes nós esquecemos de orar. Nós esquecemos de orar por esses motivos que depois nós vamos orar. E aí eu tiro por mim. Não é sempre que eu oro por esses motivos que eu coloquei aqui. Eu sei que eu estou falhando. Como igreja eu estou falhando. Mas nós precisamos fazer aquilo que Jesus falou. Levante os olhos de vocês, porque os campos eles já estão verdes. A seara já está pronta, é só colher. Enquanto isso, a gente fica meio que dormindo. Então, queridos, nós precisamos permanecer firmes na verdade da palavra de Deus e em obediência a ela, porque aqueles que perseveram no caráter piedoso, nos padrões da justiça ensinada pelos apóstolos, pela palavra de Deus, eles alcançarão a misericórdia para si e para os outros. Isso é maravilhoso. A igreja deve entender claramente o que Deus espera dela, amados. Às vezes nós viemos na igreja e não entendemos. O que Deus quer de mim como igreja? Porque nós somos a igreja. Amém? Primeiro espera amor e comunhão. Era o que aquela igreja tinha. No Espírito Santo. Não somente aqui dentro é muito fácil. Eu vou ali, dou um abraço no André, eu beijo o Paulo, aqueles que eu sou mais, tenho mais intimidade, eu cheiro, eu abraço, né? Mas e lá fora? Como é que nós estamos sendo representados? Porque se Deus diz que nós somos nação santa, povo eleito, sacerdote real, para quê? Para anunciar as grandezas dele. Então, como eu estou sendo vista lá fora? A minha vida tem tido um significado para outras pessoas no que diz respeito à propagação do reino, ou não tem muito a ver, né? A Bíblia fala que nós precisamos dar um bom testemunho para os que são de fora. E aí essas pessoas saberão quem nós somos. E isso está escrito ali em João, capítulo de número 14, nos versículos 30 e... Deixa eu ver aqui. 34 e 35. Que diz o seguinte. João 14... 21, não é isso aqui não. É 13, isso aí, 13, 34, obrigada, pastor. 34, 35, diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aí ele completa dizendo: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Era o que aquele povo tinha, amados. Eles tinham amor por Pedro. Tanto é que ficaram ali. Quanto tempo eles ficaram, não sei. A Bíblia aqui não fala, né? E procurei, li, também não vi nada. Mas, enfim, eles passaram um tempo ali orando, nessa oração incessante. Deus espera, amados, que nos separemos dos conceitos materialistas que prevalecem no mundo, assim como as suas práticas. E, às vezes, nós, como igreja, vamos adentrando por esses conceitos, por essas práticas mundanas e achamos que não tem nada a ver, que é assim mesmo, porque agora é um outro tempo, é uma nova época, e nós temos que seguir a carruagem aí do mundo, mas não. Então, eu me lembrei, quando estava preparando isso aqui, da pregação sua, pastor Leodório, no dia da ceia das vestes brancas, vestes limpas. A nossa vida, amados, precisa constantemente estar assim, sendo renovadas dia após dia, porque todos os dias a gente falha, todos os dias a gente peca. Mas há um consolo
saber que nós podemos todos os dias também sermos perdoados. E a nossa veste sempre então será vestes limpas, vestes brancas. Aleluia! Deus espera, amados, que trabalhemos ativamente para a propagação do reino de Deus. E essa propagação começa aqui. O Senhor disse: ficai em Jerusalém, anunciai ali, começai por ali, e depois vocês vão indo. Isso aí é simultâneo. Não é uma coisa agora, outra coisa depois, e por fim os confins, não. Enquanto a igreja local se mobiliza, trabalha, ora, isso vai ter um alcance mundial, aleluia, porque essa igreja vai ser uma igreja comprometida com o reino, e vai enviar missionários, e vai orar por ações, por nações não alcançadas, e a palavra do Senhor, então, chegará até o fim, como tem que chegar, para que Jesus volte. Amém, amados? Amém. Olhando aqui para os primeiros cristãos, que eu li nesse capítulo aqui, nós podemos ver a grande perseguição que eles enfrentaram. Mas essa perseguição, de uma certa forma, teve o seu lado bom, porque eles saíram da acomodação e passaram para a ação, começaram a agir. E aí o evangelho, então, cresceu, e conta a história que nos primeiros 300 anos da igreja primitiva, foi o tempo que a igreja mais cresceu, por causa da perseguição. E isso acontece conosco, amados. Não por perseguição propriamente dita, mas assim, quando alguma coisa não está bem conosco, o que é que nós fazemos? Quando alguém não está bem, da nossa família não está bem, quando há um problema, uma situação, alguma coisa que nos preocupa, que nos tira o sono muitas vezes, nós corremos para a oração. Nós corremos para o Senhor. Nós sabemos que Ele é o socorro. Nós sabemos que Ele é o refúgio. Nós sabemos que Ele é a nossa torre forte, onde nós nos refugiamos. Então, glória a Deus pelas perseguições, glória a Deus pelas provações, glória a Deus por aquilo que a gente não gostaria de passar, mas às vezes tem que passar. Glória a Deus. Amém. Que palavra, né? Mas é assim, eu não posso pregar uma outra palavra para vocês. Está aqui. Amém, amados? Esse povo da igreja primitiva, esse povo que estava ali reunido, orando essa oração incessante, eles conheciam certamente um texto. Eles sabiam aquilo que Tiago escreveu lá na sua carta, capítulo 5, versículo 36 a 16, que pode muito a oração de um justo. Oh, aleluia! Você é um justo. Tem alguém aqui nessa noite que não recebeu Jesus como seu Salvador? Eu acho que não. Todo mundo aqui já é crente, pastor, e já recebeu a Jesus. Portanto, amados, esse justo aqui é porque somos justificados por Cristo Jesus. Amém? Então, quando nós oramos a Deus, Deus olha para nós, se compadece de nós, ouve as nossas petições, ouve as nossas súplicas, e diz que essa oração que eu faço ao Senhor, ela tem efeito. Amém? E é por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, para que você possa orar, e que possa ver as suas orações respondidas, amados. Não desanime, não se descuide, continue orando, continue buscando por tudo aquilo que o Senhor tem colocado. É bom eu até trouxe hoje os meus papéis aqui, né? Eu levei, preenchi 2, para que a gente não se esqueça. É bom que quando a gente venha orar, ou em casa a gente tenha os motivos pelos quais a gente vai orar, porque senão a nossa mente ela vai
divagando, ela vai saindo dali, você já está pensando lá na comida que tem que fazer, já está pensando no neto que tem que levar para a escola, que tem que aprontar, e aí você já se perdeu toda. Vai começar a repetir o que já falou, e é ou não é assim? Quando a gente olha para um papel assim, eu vou olhando e eu vou sabendo, isso aqui eu já falei, isso aqui eu já falei. Eu não sei pregar sem esboço. Tem que ter o esboço aqui para mim. Sou professora, então eu me acostumei com o plano de aula. Aqui está o meu plano da aula de hoje. Amém, amados? Versículo 7 do capítulo 12 de Atos. Olha o que aconteceu por causa das fervorosas orações daquela igreja que se reunia ali na casa de Maria, mãe de João Marcos. Era um ponto de pregação. O primeiro ponto de pregação foi ali na casa daquela mulher. Que coisa gloriosa. Tanto é que Pedro, quando ele saiu da prisão, para onde é que ele correu? Para a casa de Maria, porque era a referência dele. Ele sabia que o povo estava lá em oração. Ele não sabia que estava orando por ele, mas sabia que aquele povo já era comum deles. Estava ali naquela casa. E nesse texto aqui, no versículo 7, diz o seguinte: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Amados, quando o anjo dá mais algumas orientações para ele, ele diz: cinge-te, calça as sandálias, e tudo Pedro foi fazendo. Pega a tua capa, segue-me. Tem coisas que nós precisamos aprender a obedecer. Como? Tem coisas que nós temos que fazer. Não é Deus que vai botar a capa em cima de nós, vai nos vestir, vai calçar a sandália, vai fazer com que a gente se disponha a vir num culto, aí como agora vai ter essa imersão. Enfim, nós é que decidimos fazer isso, porque Deus não vai fazer nada se eu não quiser ir. Tem que haver em mim, amados, como igreja de Cristo, uma disposição para que essas coisas aconteçam. E às vezes eu fico pensando, amados, como a gente é acomodado nas coisas de Deus. Né? Ou como a gente já se conformou, quem sabe, com coisas que fizemos, porque todos nós aqui somos operantes. Eu creio nessa igreja aqui como uma igreja que trabalha, uma igreja que ora, uma igreja que quer ver pessoas salvas, amém, amados? Vidas edificadas, eu creio nisso. Mas as coisas desse mundo tomam tanto tempo de nós, consomem-nos tanto, que a oração, muitas vezes, que deveria ser a primeira, passa a ser a última. Então, nossa mente também precisa passar aqui por uma modificação, por uma transformação. Precisamos orar por salvação, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa cidade. E eu quero que você fique com essa palavra no teu coração. A oração pode muito, tem muito que ser orado e tem poder essa oração que a gente faz. Quando você vai orar, você precisa crer na sua oração, amados. Ela é inútil quando você vai orar por alguém, quando você vai impor as mãos sobre alguém, se você não tiver fé. Você precisa crer. Quem vai fazer é Deus, não se preocupe com o que vai acontecer, porque isso não compete a mim nem a vocês. Mas nós precisamos crer na atuação do poder de Deus, que não falha jamais, amados. E que Deus está ali, nos vendo, nos observando, colocando na nossa boca. Você ora, você orou por um de um jeito, orou por outro de outro, porque o Espírito vai colocando em você aquelas palavras que você vai dizendo. E depois você nem sabe mais o que é que você falou. Por quê? Porque não é coisa humana, aí é coisa do Espírito, aleluia, louvado seja Deus.
Então eu quero que nessa noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus, você entenda bem esse versículo de número 5. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Quando essa oração é incessante, amados, milagres acontecem. E nós queremos ver coisas acontecendo, não queremos, amados? Queremos. Nosso coração, a nossa alma, ela anseia ver isso. Mas nós só vamos ver quando nós, de fato, nos dispormos a orar e entendermos que nós somos um em Cristo Jesus. Cada um aqui tem a sua função primordial, essencial, específica no reino de Deus para fazer algo para Ele. Há coisas que você faz, eu não faço. Há coisas que eu faço, você não faz. Há coisas que o pastor Leodoro faz, e é só ele que faz. O pastor André faz, é só ele que faz. O pastor Paulo, pastor Udo, pastora Cátia, e assim cada um de nós. Isso é tremendo, é extraordinário. Porque o Senhor diz que o corpo, embora ele tenha muitas partes, muitas funções aí, mas quem dirige esse corpo todo, para lá e para cá, para frente, para trás, é uma cabeça chamada Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, amém, meus amados? Vocês compreenderam essa mensagem? Olha, eu vou fazer uma coisa, vou falar, quando nós estivemos em 2011, lá no Vale do Ribeira, numa cidade lá que agora eu esqueci, não sei se tem alguém que foi naquela viagem lá, mas o pastor Umbelino, da Casa da Bênção, que era o lugar para onde nós fomos, ele sempre usava essa expressão. Aquilo que eu não consegui falar, eu sei que o Espírito Santo, que é o que convence, que é o que consola, Ele fará por mim. Aleluia. Vamos orar?